Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de 7 meses, retornei. Esses 7 meses eu fiquei sem gravar por problemas de ordem pessoal, por questões como, por exemplo, não ter muito ânimo para fazer vídeos, e também por questões técnicas, porque eu não tenho muita familiaridade com editores de vídeo. Depois, a voz da inteligência artificial ela não é boa, ela tem alguns erros de português. Se você vai pagar um locutor humano, eles cobram por palavra, é caro. E também muitas vezes eu fui colocar um vídeo de um filme, por exemplo, que eu tenho na minha playlist, 10 filmes que todo cristão deveria de ver antes de morrer, e me bloqueia. E eu não conheço uma forma de conseguir contornar isso. Então eu pensei nesses 7 meses e resolvi que eu vou fazer meus vídeos assim mesmo como está agora, cru, nu, sem mostrar imagens, sem botar fundos, tal qual é o meu ambiente. Quando eu decidi fazer o meu vídeo, meus vídeos, o meu canal, eu pensei em falar sobre cristianismo. Eu sou espírita, próximo ano eu completo 40 anos como espírita. Se eu colocasse mais um vídeo sobre espiritismo, talvez fosse um a mais. Então, naquela época, o espiritismo já estava, o movimento espírita, quer deixar bem claro, e quando eu falo, se eu falar espiritismo, eu devo falar, eu me refiro ao movimento espírita, às pessoas, não ao espiritismo em si, que é algo que veio de Deus, passou pelas mãos abençoadas de Jesus e foi entregue a Allan Kardec, vem sofrendo grandes problemas. Apostasia da fé, desvio doutrinário. Os espíritos passaram a não ler mais, não pesquisar mais, não estudar mais Allan Kardec. E a gente viu o que está aí hoje. Então agora meus vídeos vão ser todos sobre espiritismo ou sobre o movimento espírita. Sou bastante crítico quando se faz necessário. Eu acredito que com 40 anos de espiritismo, ou quase isto, eu já tenho uma condição pelo menos básica para poder analisar os fatos e saber o que não é e o que é espiritismo. Porque quem me faz ter a certeza que algo não é espiritismo? Porque não está íncito nos ensinamentos de Kardec, das obras básicas. Muitos dizem que o espiritismo está ultrapassado, porque foi mais de 160 anos atrás que ele foi codificado. E, portanto, ele deve ser modificado. Ele deve ser reescrito, né? Revisto. Então, a maior heresia que qualquer espírita pratica é quando diz que o espiritismo tem que ser modificado, tem que ser alterado, tem que ser ressignificado. Esta é a palavra que eles gostam de usar. Ressignificar o espiritismo. Isto é uma apostasia da fé. Isso é um desvio doutrinário. Isto é estar a serviço dos espíritos do mal. Porque os espíritos do mal são muito sutis. Eles se fingem ser do bem, mas não são. São mistificadores com fins específicos de destruir a doutrina espírita. E a maior prova de que isso está acontecendo, que segundo o censo do IBGE, é um órgão oficial do governo que é confiável, pelo menos até onde sabe, ele é confiável, e diz que a única religião popular que baixou o número de adeptos foi o espiritismo. As religiões de matriz africana cresceram muito, as religiões de evangélicas cresceram, os católicos diminuíram, mas o que mais impactou foi a diminuição dos que se autodeclaram espíritas. No meu vídeo anterior, de 7 meses atrás, eu explico os motivos pelos quais, do meu ponto de vista, houve essa diminuição. Mas então hoje eu vou falar sobre algo que eu acho bastante interessante, importante e grave. Se Allan Kardec reencarnasse hoje, ele não seria espírita. Esse é o título do meu vídeo.
Mas por que, na minha maneira de ver, Kardec não seria espírita? Por vários fatores. Eu vou dar 10 fatores, que depois cada um deles eu vou fazer um vídeo dizendo por que aquilo não é espiritismo. Eu vou entrar em detalhes. Eu vim fazendo essa pesquisa há 7 meses. Essa parada que eu dei, estou pesquisando há 7 meses. E tudo que eu falar neste vídeo e nos próximos vídeos sobre esse assunto é baseado nos vídeos que eu vejo, nas análises que eu faço de vídeos, de palestras, de vídeos individuais de espíritas, de podcasts, de opiniões nas redes sociais, no Facebook, todos acesso que qualquer um tem, porque o Face e as redes sociais são abertas para qualquer um acessar. Então ali você vê a opinião da pessoa, não apenas como ela vê o espiritismo, como ela vê o mundo, e aí tu tira uma conclusão natural de como ela pensa e quais são os valores reais dela. Então, o primeiro item, que não é espiritismo, veganismo. Veganismo não é espiritismo. Então, estão pregando, inclusive nas federativas, a dieta do veganismo. Isto não é espiritismo. Meditação dentro da casa espírita. Meditar dentro da casa espírita. Isto não é espiritismo. Bandidolatria. Agora os espíritas pegaram a moda de visitar presídios. Estão incentivando isto. E é uma bandidolatria. Porque por que não visitar orfanatos para evitar que aquelas crianças virem bandidos no futuro? Por que não visitar asilos, dando amparo àquelas pessoas que estão no final da sua existência? Então, é uma bandidolatria e infiltração de ideologias materialistas que vêm de fora dos muros da casa espírita e que estão sendo contaminados dentro da casa espírita. Algumas casas espíritas estão contaminadas dessas ideologias e com várias infiltrações de pessoas que querem trazer essas ideologias materialistas, ideologias políticas, para dentro da casa espírita, e as federativas estão aceitando isto. Infelizmente, os líderes do movimento espírita estão se deixando levar por essas ideologias, seja porque são frouxos, seja porque são coniventes, seja porque se afenizam com essas ideias. Crianças, índico, cristal, nióbio, diamante, isso não é espiritismo. Elitização intelectual do movimento espírita. Qualquer pessoa que tinha um mínimo de bom senso saberia que, após a partida do Divaldo, o movimento espírita ia se largar completamente. Perderam a liderança natural. E a gente já via que o movimento espírita estava rachado, fragmentado, pelo posicionamento dos espíritas ditos mais à esquerda ou progressistas e os ditos conservadores. E o Divaldo serviu como uma espécie assim, né, de pessoa que um desses grupos perseguiu de maneira covarde, calúnias, difamações. Então, essa elitização intelectual, isto não é espiritismo. Que Jesus era um revolucionário, muitos espíritas estão nas palestras, nos seminários, no podcasts, dizendo que Jesus era um revolucionário. Isto não é espiritismo. Jesus era tão humano quanto nós, também nas palestras, nos seminários, no podcast. Isto não é espiritismo. A frase máxima que os espíritas usam para poder fazer controle das massas espíritas é: não julgueis. Essa frase máxima, não julgueis, como um pilar, uma base para o espiritismo, isto não é espiritismo. Espíritas coachings, muitos espíritas famosos, conhecidos, se aproveitaram da sua projeção no movimento espírita para criarem cursos
cursos de coaching e assim ganhar muito dinheiro e ficarem ricos. Espíritas coaching, isso não é espiritismo. Ideologias materialistas, como eu já falei, dentro do movimento espírita, se mesclando com o espiritismo, teorias materialistas se mesclando com o evangelho. Isto não é espiritismo. Ressignificação do espiritismo. Isto não é espiritismo. Repito, são tanto os espíritos, ou se existem espíritos, quanto os espíritas são mistificadores. Eles estão deturpando, querendo mudar completamente a doutrina espírita. Inclusive, há editores que adulteraram as obras básicas da doutrina espírita. A doutrina espírita não está ultrapassada. As pessoas que dizem que a doutrina espírita está ultrapassada e precisa ser ressignificada, ou elas são pessoas nécias, ou elas são pessoas mal intencionadas. Porque nós ainda não entendemos o significado real do espiritismo. Como podemos ressignificar alguma coisa que não entendemos o significado original? Então vejam que isso é uma forma de manipulação, de distorção do movimento espírita. E são essas pessoas que estão deturpando o movimento espírita, desviando os ensinamentos dos espíritos superiores através das obras básicas, desviando os ensinamentos de Kardec, desviando os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. São essas pessoas que estão fazendo sucesso nas redes sociais, no YouTube, e muitos deles estão na presidência de casas espíritas e federativas e até da federativa brasileira. Então precisamos estar atentos, precisamos ficar fiéis a Allan Kardec e a Jesus. Porque sempre que fazemos um trabalho espírita, seja na casa espírita, um curso, seja no YouTube, nas redes sociais, nós temos que ter embasamento doutrinário. A base tem que ser Allan Kardec e as obras básicas. Tudo o resto é complementar, são obras que complementam. E precisamos analisar cada obra espírita. Não importa se é do médium X ou Y, do espírito A ou B. Nós precisamos analisar se essa obra ela passa pelo crivo do espiritismo. Porque eu não entendo essas pessoas. Por que essas pessoas que pregam essa ressignificação, o espiritismo progressista, por que essas pessoas não saem do movimento espírita? Uma determinada escritora muito famosa, que fez muito sucesso escrevendo livros mediúnicos, ou ditos mediúnicos, ela era espírita. E ela resolveu sair do movimento espírita e seguir uma linha espiritualista própria. Ela fez bem. Mas por que essas pessoas, então, não saem do espiritismo e fundam o neo-espiritismo e deixam bem claros que eles estão saindo, fundando uma nova religião? Porque elas não concordam mais com o que está sendo com as obras básicas. Elas podiam ser honestas, porque elas têm todo o direito de criar uma nova religião se elas acham que as obras básicas estão envelhecidas, alguns até são bem debochados, dizem que elas estão cheirando a mofo, a cheiro de criolina, ou de naftalina, seja o nome que... Eu já vi pessoas falando isso. Então, nós precisamos estar atentos. Ou a gente é fiel a Kardec, às obras básicas, ou a gente não é espírita. Então procure uma outra religião. Não fique dentro do movimento espírita, contaminando o movimento espírita com ideias malucas, com ideologias loucas, perturbadoras, com ideologias que são a favor da legalização da interrupção da gravidez. Ou diz. Espíritas falando nas lives, nas podcasts, que eles são a favor de construir hospitais para que as mulheres possam interromper a gravidez como elas quiserem de forma segura. Como isto?
pessoas fazendo podcast e federativas fazendo campanha para a próxima eleição a presidente da República. Campanha indireta, mas pela forma que é colocado ali, se sabe que elas estão fazendo propaganda para um candidato que diz que vai concorrer a presidente da República. Politicagem dentro da Casa Espírita, politicagem nas lives das federativas. É isto. O povo vê isto. Como a gente sabe que, segundo os próprios censos do IBGE, os espíritas, cerca de 75% dos espíritas são de classes mais altas, portanto são pessoas com mais esclarecimento. Ao ver isto, elas saem, elas se afastam, elas vão continuar sendo espíritas, né? Digamos assim, usar uma expressão, não sei se ela é correta, espíritas de alma, mas não vão querer mais fazer parte do movimento espírita. Porque se você chega numa casa espírita e tem uma briga ideológica para infiltrar a ideologia A ou B dentro da casa espírita, ideologias materialistas, o médium, o espírita pode ser o que ele quiser fora dos portões das casas espíritas. Ele pode votar em que ele quiser, seguir a ideologia, o partido que ele quiser, enfim, ele tem a liberdade disso. Hoje já não tem muito mais no Brasil, mas se tu é de uma certa tendência política, tu já é perseguido, mas ainda tem. Mas levar isso para dentro da casa espírita, criando contaminações, criando materialismo, criando ideologias nefastas, criando padrões de comportamento com aquela voz, meus irmãos, sejam bem-vindos a esta casa de amor e luz. Aquele discurso. Agora pegaram a moda de dizer qual é a aparência delas, que é alto, baixo, magro, gordo. Eu não sei se isso tem a ver com questões, né, de inclusão, mas que bobagem isso, pessoal. Pessoas com problemas de visão sempre tiveram no movimento espírita e nunca precisou essa frescura. Mas, enfim, o movimento espírita ele quer ser o politicamente correto. Ele quer agir dentro do político. Esse é o rumo que tomou o movimento espírita. O politicamente correto. Eles querem fazer o politicamente correto. Eles querem agradar a todos. E com isso houveram adulterações das obras básicas. Alguns que falam com dossiês, com documentos, confirmando que houverá adulterações nas obras de Chico Xavier. Eu sei que eu li, esse eu vi, uma adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo, uma determinada editora. Estão dizendo de eufemismo, estão querendo usar de eufemismo, tirando palavras que eu julgo que são pesadas, que são difíceis, que são fora de época. Isso é eufemismo, é querer agradar as pessoas. Uma casa espírita não é uma empresa aérea da primeira classe, que as comissárias elas são obrigadas a agradar o cliente, para que o cliente elogie e volte a usar ou recomende a empresa aérea. O objetivo não é nós ganharmos likes, estrelinhas nas redes sociais, elogios, recomendações. Casa espírita cheia não significa qualidade da prática do trabalho espiritual. Repito, casa espírita cheia, não significa qualidade dos trabalhos espirituais. É necessário que a casa espírita tenha qualidade na prática dos trabalhos espirituais, baseados nas obras básicas de Allan Kardec e nos livros complementares idôneos, de médios idôneos. Hoje em dia, qualquer médio fala qualquer coisa e todo mundo aceita. Hoje eu vejo as psicografias são sofríveis. Meus alunos do 7º, 8º, 9º ano escrevem melhor que muitos médicos que supostamente recebem mensagens mediúnicas. O movimento espírita está se tornando um movimento espírita apenas de análises psicológicas do Evangelho. Existem passagens, por exemplo, as parábolas, que não tem nada a fazer interpretação aprofundada. Está ali, ensinando, é aquilo ali que está ali. É óbvio que está ali. Tem coisas que são realmente análises profundas. Por exemplo, certamente Jesus, depois de um dia todo de curas, de pregações, de milagres, à noite, quando se recolhiam para a casa de Pedro, Jesus devia ensinar muitas coisas que ele ensinava,
Ele dizia para não falar para as pessoas, e não está no Evangelho, dos 4 Evangelhos, nem nos livros de Atos, nem nos outros livros do Novo Testamento. Mas isso é uma coisa que veio através do tempo, através da inspiração, da intuição de cristãos, de pais da igreja, de santos da Igreja Católica, de Allan Kardec e de outros espíritas e de pessoas de outras religiões, grandes pastores que passaram pelo mundo. Certo? Muito bem. Mas o que não existe dentro do movimento espírita? Amor entre os trabalhadores. Se nós, espíritas, tivéssemos o amor ágape, depois eu vou fazer um vídeo dizendo o que é o amor ágape. O amor ágape, que é aquele amor de renúncia, é aquele amor em que você ama mesmo sem ser amado. Que você ama além das amizades, do pertencimento. O que ocorre hoje, tanto nas redes sociais como nas casas espíritas? Nós temos necessidade de pertencimento, de pertencer a algo. Então nós queremos pertencer à casa espírita X, do trabalho Y, da ideologia tal, do partido qual, do grupo no WhatsApp tal. Nós temos uma necessidade de pertencimento. O amor ágape é aquele que vai além disto. O amor ágape é o que os cristãos sentiam nos primeiros 3 séculos do cristianismo. Tinha um problema? Tinha problemas sérios. Prova que tinha problemas sérios o movimento cristão nascente, ou primitivo, é as cartas de Paulo às igrejas. Isso prova os problemas graves que se tinha naquela época com os cristãos. Mas eles tinham algo que ia além. Eles tinham amor ágape, uns pelos outros, porque eles morriam juntos no circo máximo de Nero, depois no Coliseu, eles morriam juntos, cantando e dando glórias a Deus por estarem dando testemunho e não terem abjurado, não terem negado Jesus. Esse amor ágape é que está faltando para o movimento espírita. E cada vez mais nós nos afastamos, nos dividimos em grupinhos, em grupelhos. E cada vez mais nos afastamos das obras básicas da doutrina espírita. Ou a gente volta a Allan Kardec, ou a gente volta às origens, ou o movimento espírita cada vez terá menos pessoas perturbadas, pessoas loucas, com ideologias loucas, infiltrando coisas na casa espírita, colocando trabalhos que não fazem parte do próprio espiritismo dentro da casa espírita, estudos que não têm nada a ver com o espiritismo. E assim vai diminuindo, e se continuar assim nesse ritmo, se não houver um reset por parte dos dirigentes espíritas, por parte de todos os espíritas, e no ano de 2050 cairá mais ainda, e depois de um tempo será muito pouco o número de espíritas. Nós tivemos um boom dentro do movimento espírita nos anos 90. Os anos 90 foi o maior boom que o espiritismo teve na sua história aqui no Brasil. Foi onde as casas espíritas cresceram, as casas que eram alugadas conseguiram comprar do proprietário a casa, as casas que eram próprias, casas espíritas que eram próprias, conseguiram ampliar porque aumentou muito o número de seguidores, de adeptos, e eles ajudaram através do pagamento de mensalidades, de rifas, de almoços, de livros, de estacionamentos, e as casas espíritas cresceram. E voltou a diminuir a partir dos anos 2000, diminuindo, e agora, por todos esses fatores que eu falei para vocês, né? Desvio doutrinário, divisão entre espíritas progressistas e conservadores, politicagem, desvio doutrinário, ideologias, coisas que não são espiritismo, com esses que eu citei, as brigas, as discussões. Vejam que espíritas que até um tempo eram colegas que trabalharam por décadas juntos em trabalhos, um processando o outro na justiça. Um juiz tem que decidir os destinos de uma casa espírita porque os espíritas não foram capazes de sentar, conversar e chegar ao denominador comum.
A gente sabe quando há um conflito muito grande, quando a gente percebe que vai haver uma grande intensidade, o correto é uma das partes desistir, não, então faz assim, seja como tu quer, estou desistindo, estou me afastando disso, vou continuar trabalhando, se afasta. Mas o orgulho, o ego, a vaidade, essa coisa de querer mandar e ser o manda-chuva, ser o líder, ser o cara que manda na casa espírita, está fazendo que a doutrina espírita se desvie. Então fica aí agora, todos os meus vídeos vão ser em função disto. Vou fazer cada um desses que eu falei, que isso não é espiritismo. Vou falar sobre o amor ágape, para dar o meu posicionamento, o meu ponto de vista a respeito desse assunto, ok? Então tenha um bom dia.